tudo bom? Eu sou Maíra da Casa Mai e a gente vai gravar hoje o episódio 16 do Pergunta pra Mai, que é esse episódio em que vocês me enviam perguntas sobre aromaterapia e eu tento respondê-las a cada semana, né? Bom, para começar esse episódio eu quero fazer alguns agradecimentos a Nilva, a Cláudia Santana, obrigada, também a Márcia Santos, a Cristina Alves, a Carol Avone, a Renata Badim, a Dilane Monteiro, que mandaram agradecimentos pelo vídeo da semana passada. Beijinho. Bom, pergunta da Vitória Cunha e da Andresa Arias. Mai, indica uns livros de química de óleos essenciais pra gente? Indico. Eu acho que o melhor é esse aqui. The Chemistry of Aromatherapeutic Oils, da Dr. Joy Bowles. Inclusive, ela tem um curso aí que ela dá pelo Instituto de Serran, em inglês. Eu acho que é o melhor livro de aromaterapia, de química de óleos essenciais que a gente tem, mas infelizmente é só em português, né? E aí, para ficar nos livros em português, né, aí eu acho que realmente tem que ser o grande manual da aromaterapia do Dominique Baudou, porque ele traz uma boa parte explicando sobre a bioquímica, né, dos óleos essenciais, as moléculas, a ação terapêutica. Eu acho que é o livro mais abrangente que a gente tem hoje dentro da nossa literatura, né, em português. Vamos ver o que mais aqui. Carolina Soler. Ah, Carol! Você pode perguntar diretamente pelo WhatsApp. Toda semana esqueço, Mai. Grupo aromaterapêutico, narrativas com óleos. Me explica melhor como vai funcionar? Explico, rapidinho, tá? Esses grupos aromaterapêuticos eu vou conduzir tanto pela internet quanto aqui em Curitiba, vai ser simultâneo, com pessoas que a gente vai sentar, a gente vai escrever uma história, usando o arco, né, do herói, do Campbell e também do Christoph Vogler, com as temáticas das histórias curativas da Nancy Mellon. E aí a gente vai escrever essa história e nos pontos de inflexão da história a gente vai propor a utilização dos óleos essenciais por inalação para poder trazer novos insights. Basicamente é isso, é um grupo de escrita terapêutica com inalação de óleos essenciais. E aí a gente não pode esquecer que eu fiquei de mandar um beijo para Jolie, que é a cachorrinha da Gisele Acha, né? Então, Jolie, beijo pra você. Au, au! Júlia Maria, Maíra, gratidão pelos vídeos, eu que agradeço. Eu tô aguardando a resposta sobre os óleos essenciais na geladeira. Júlia, eu não sei que resposta é essa, mas sim, guarde os óleos essenciais na geladeira para que eles se preservem por mais tempo. Mas se tinha alguma outra pergunta que passou batido, me manda ela de volta que eu respondo, tá? Bom, eu vou deixar a pergunta do Guilherme por último, que essa pergunta é mais difícil. Flávia Vilhena, como fazer o curso de Química com você e o de Sinergia? Bom, o de Química é um curso que eu não vou dar de novo esse ano, eu dei no ano passado, foi um curso de 32 horas. Então esse ano eu não devo repetir porque eu estou empenhada em montar a formação profissional de aromaterapeutas da Casa Mai e o conteúdo de química e de farmacologia é muito abrangente nessa formação, então eu não vou repetir esse curso de química e eu até tenho ele gravado, mas eu prefiro não vender porque a dinâmica de curso ao vivo ela é muito diferente, então assim eu gosto que a pessoa entre quando o curso já aconteceu, quando ele está para acontecer, porque daí ela já entra no mesmo campo. Eu não gosto de vender curso que já passou. Então, nesse caso, não tem como. Agora, o curso de Sinergia, ele existe. Você pode entrar lá no site da casamai.com.br. Todo mês ele é dado na Casa Mai ao vivo, né, pela Carolina Soler. E aí, caso você queira fazer um outro curso de Química, que já está previamente gravado, eu posso indicar o curso do Dr. Tim, que foi traduzido pela Eli. E é um curso que está sendo vendido pelo Grupo Essência aqui do Brasil. Então, o curso está com tradução simultânea. É um curso interessante também, ele é um curso assim, de uma química um pouco mais básica, ele tem um alcance um pouco menor do que o que eu dei, porque eu fui pegar muito na farmacologia, mas eu acho que para começar é um curso super válido e o Dr. Tim é um chuchu beleza. Bom, pergunta da Júlia Machado. Mai, uma dúvida que tenho é se o óleo essencial de café verde, quando falam de crescimento capilar, se ele pode ser utilizado, porque eu sempre ouço falarem do óleo de aquileia, do óleo de hortelã-pimenta e de alecrim, mas eu nunca vejo as pessoas citando a cafeína, que tem uma presença significativa no óleo de café verde, né? Olha, Júlia, pode utilizar sim o óleo de café verde, mas só uma pequena correção. Quando a gente fala em termos de óleo de café verde, a gente está falando de um óleo graxo, tá? Não é um óleo destilado, então é um óleo graxo que contém cafeína. Ele pode ser utilizado sim para crescimento capilar.
né, fazendo parte dos outros óleos que você vai utilizar numa máscara capilar ou então uma massagem no couro cabeludo, né? A sua base carreadora pode conter esse óleo graxo. Também é super antioxidante, né? Bem interessante também. Bom, pergunta da Ângela Ottoni. Maíra, sobre os óleos de alecrim, tem vários quimiotipos. De fato tem, pelo menos uns 5. E esses quimiotipos têm ação física diferente. E aí, qual deles que é mais utilizado para concentração e memória? E por que algumas marcas de óleos essenciais não aparece o quimiotipo no rótulo? Bom, Elisângela, o mais utilizado nessas questões de concentração e memória é o quimiotipo cineol. Inclusive as pesquisas que foram feitas mostrando que ele melhora a concentração e a memória no desempenho de determinadas funções cognitivas que foram testadas por tarefas cognitivas, foi utilizado o quimiotipo cineol. E por que algumas marcas de óleos não mostram no rótulo? Não sei, pergunta para elas. Deveriam ter feito essa lição de casa. E não é só marca de óleo essencial brasileira que não mostra no rótulo, não. Tem muita marca estrangeira imensa que não mostra no rótulo o quimiotipo, mas pergunta para eles por que eles não mostram. Deveriam. Rosângela Dias, ainda estou em dúvida sobre o uso de lavanda e lavandim. É o mesmo? Não, é quase o mesmo. Assim, quando a gente fala de lavandim, a gente vai utilizar, vou reduzir um pouco aí o escopo, porque a gente pode dar uma aula de 1 hora de lavandim, 1 hora de lavanda. A grande diferença aqui de lavanda e lavandim, a gente está falando em teores de cânfora e teores de cineol, né? Quando aparece cânfora, cineol, que são essas moléculas geladas, a gente tem uma certa contraindicação que não existe dentro da lavanda. A lavanda ela é altamente sedativa, o lavandim já não é um óleo mais sedativo. Por outro lado, o lavandim é um óleo analgésico topicamente, a lavanda ela não ela é mais uma regeneradora cutânea. Então o lavandim, por exemplo, a gente prefere sempre utilizar ele para uma picada de abelha, para uma queimadura pequena de pele, ao passo que a lavanda até poderia ser utilizada, mas num segundo momento, quando a pele já passou daquele primeiro impacto, né? O lavandim ele pode ser utilizado também na questão de expectoração, coisa que a lavanda não faz, então é mais ou menos isso. Eliana Camargo, o que é oligoaromaterapia? Bom, oligoaromaterapia é um termo que eu aprendi com o Fábio Lazo, da Lazo Aromaterapia, e é você fazer uma diluição do óleo essencial numa diluição próximo da homeopatia, para você utilizar nas questões sutis e energéticas. Não chega a ser uma homeopatia de óleos essenciais, não chega a ser um floral de óleos essenciais, porque o método de diluição é diverso, é diferente dessas outras técnicas, mas seria como se fosse, né, um tipo de diluição. E aí a utilização, ela é uma utilização bucal, bem próxima da utilização de florais, para você trabalhar especificamente o conteúdo informacional e energético dos óleos essenciais. Bom, Adriana Ferreira, Mai, qual que é a dosagem segura para inalador pessoal? São 10 gotas? Olha, Adriana, vai depender do óleo essencial, vai depender de quanto tempo que você vai inalar, vai depender das suas idiosincrasias, né, que são as contraindicações suas específicas. Então, esse é o tipo da pergunta que é difícil de responder assim no modo geral. Agora, eu acho o seguinte, 1 gota já é suficiente. Para você fazer uma inalação, não tem muito por que utilizar mais de 1 gota, né? Se inala 1 gota. Você vai colocar no inalador pessoal, vai depender do inalador. Se você estiver falando sobre esse aqui, que é aquele inalador tipo Vic Vaporub, né? Que você tem esse algodãozinho que você coloca os óleos essenciais aqui dentro, aí você joga o óleo essencial aqui, o algodãozinho aqui dentro, aí fecha, né? Aí quando você vai inalar, o algodãozinho tá aqui dentro, né? Então você faz dessa maneira. Por exemplo, a Andrea Bugi, da Aroma Red lá dos Estados Unidos, ela costuma utilizar umas 12, 15 gotas de óleo essencial para isso aqui. Eu particularmente acho muito, eu ficaria numas 6 gotas. Mesmo porque você teria que estar, para você estar sempre fazendo a inalação de um óleo essencial fresco, em que o conteúdo das moléculas mais voláteis esteja presente nessa inalação que você está fazendo, não faz o menor sentido você tacar um porrilhão de gotas aqui dentro, se esse tosse vai ficar fechado e daqui a pouco o cheiro que você vai sentindo vai ser o mesmo de quando você usou o óleo essencial pela primeira vez do frasco, porque as notas mais voláteis já evaporaram. Aí a pergunta que eu te faço é, o que você está querendo da inalação desse óleo? São as notas de baixa evaporação ou são as notas de alta e rápida evaporação? Você está querendo a questão energética do óleo essencial ou você está querendo de fato a bioquímica dele? Então eu sempre sou de opinião que inalação menos é mais, assim como fogaça.
Aliás, eu tô com uma saudade do MasterChef, que eu adoro aquele programa, embora eu seja vegetariana, não como nada lá, mas eu adoro aquela mulher, a Paola lá também e tal. Então o que acontece, eu sou da opinião de que menos é mais. Eu acho que a gente tem que ficar uma gota, que você vai inalar, 1, 2, 3, né? E vai fazer aquela inalação por aquele período curto de tempo, né? Se for uma inalação bem profunda, consciente, de corpo presente, né? Em que você não se desconecta do que você está fazendo, 5 minutos, 4, 5 vezes ao dia, 1 gota, 2, 3, já está de boníssimo tamanho. Agora, naquele colarzinho que a gente utiliza, 1 gota, 2, 3, imagina 10 gotas de canela, é um negócio absurdo. Então, Adriana, teria que mais ou menos, né? Depende do óleo, do quanto tempo você vai usar, das suas próprias contraindicações, né? Tá bom? Dani Modesto, o que eu posso usar no lugar de gengibre para uma sinergia com óleos de laranja e limão siciliano para drenagem? Olha, especificamente o gengibre, a gente está falando de um óleo que é rico em sesquiterpenos, então se fosse para ficar dentro dessa pegada dos sesques, embora as moléculas não são as mesmas, você teria o cedro, o sândalo, o turmérico, tem um outro óleo interessante também que é o catrafai. Agora tem milhões de coisas que se utiliza, por exemplo, para melhorar a circulação, inclusive linfática. Tem o zimbro, que é a baga do junípero, você tem o óleo de aipo, que é sensacional para isso também, o próprio óleo de pinheiro, né? Então, várias opções para você. Agora nós vamos à pergunta, então, cabeluda aqui do Guilherme Santos, né? Ele mandou essa pergunta para mim pelo WhatsApp. E aí, só para encher o saco dele, eu vou responder aqui no vídeo, que eu quero ver se ele vai assistir o vídeo depois. Bom, o Guilherme, ele perguntou assim para mim: Maíra, existe óleo essencial que trabalha com a perda da integridade da barreira cutânea, do extrato córneo? Aí ele me mandou um paper que eu já li, que é um paper que fala sobre o ácido oleico como sendo um óleo que piora a integridade do extrato córneo, né, dessa barreira cutânea, o ômega 9, e o ácido linoleico, que é o ômega 6, que melhora. E aí depois ele ainda pergunta para mim se seria possível você ozonizar os óleos essenciais, visto que os óleos graxos ozonizados acabam tendo uma aplicação dentro da dermatologia bem interessante, né? Bom, agora nós vamos, né, ter uma longa história aqui. Guilherme, a primeira questão é o seguinte, né? Quando a gente está falando de óleos essenciais, a gente sabe que uma capacidade que os óleos essenciais têm é de tornar mais fluida essa barreira cutânea. Inclusive, eles atuam como enhancers, né? Que são melhoradores da absorção cutânea. Então, do modo geral, a gente pode dizer que os óleos essenciais, eles não melhoram a integridade apenas pelo fato de serem aplicados assim na pele, como por exemplo os óleos graxos ricos em ômega 6. Pelo contrário, eles são disruptores dessa membrana, tanto que é por isso que eles são melhoradores. Só que o que acontece? A gente poderia pensar assim, mas se um óleo é um disruptor, né, ele prejudica a integridade da barreira, como é que faz tão bem para a pele? É porque não é justamente esse mecanismo, né, que vai contribuir para a integridade da pele, porque os óleos essenciais, eles vão trabalhar nas enzimas, né, regeneradoras da pele, eles vão trabalhar também na expressão de genes que ativam mecanismos anti-inflamatórios, né, o sistema imune. Então, tem outros mecanismos dos óleos que vão atuar para a melhora dessa barreira cutânea, mas especificamente quando eles entram, inclusive eles podem prejudicar o cemento celular. É por isso que eles são enhancers, né? Agora, falando sobre... Então, assim, eu não conheço, não me lembro de ter lido e fiz uma pesquisa rápida pela internet, eu não me lembro de um óleo essencial que fosse atuar na barreira cutânea, né, especificamente no extrato córneo, como, por exemplo, o óleo graxo. Agora, quando a gente fala sobre os óleos que são ozonizados, então a gente sabe dessa terapêutica de utilizar os óleos ozonizados para você melhorar, né, o tratamento de feridas, né, principalmente. E esses óleos ozonizados, esses óleos graxos, eles têm 2 mecanismos de ação, né? O primeiro mecanismo é que, de fato, quando você quebra aquela insaturação daquele triglicerídeo, né, então você tem aquele ozônio que se coloca dentro daquela insaturação, formando um ozonídeo. Então é como se fosse um anelzinho, você tem 1, 2, 3 oxigênios aqui. Essa insaturação quebrada e preenchida por esses 3 oxigênios, ela é altamente instável, tanto que o ozonídeo ele não se preserva muito tempo, e imediatamente depois ele já se degrada numa forma de peróxido, inclusive de peróxidos de hidrogênio.
Mas enquanto ele ainda está lá dentro desse óleo, que precisa ter um processo, né, farmacêutico de conservação e tudo mais, enquanto ele ainda está lá, ele ainda consegue fornecer esse oxigênio, por exemplo, para a ativação dos fibroblastos. Não sei se a palavra correta é ativação, mas enfim, ele consegue melhorar a formação de fibroblastos. Ao mesmo tempo, esse oxigênio tem a sua propriedade imunológica, o que já vai trabalhar também nas bactérias que estão impedindo a cicatrização daquela pele. E por um outro lado, quando você já tem esses peróxidos livres na pele, você sabe que eles reagem com catalase, nisso libera oxigênio, enfim, vai melhorando todos esses processos que se dão via sistema imune, via sistema anti-inflamatório e sistema inflamatório. Agora, essa questão dos peróxidos, ela é importante na questão dos óleos ozonizados, porque o peróxido acaba sendo um tipo de molécula irritativa. E essa irritação, ela estimula a pele a se regenerar. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, no microagulhamento, que é um procedimento estético que se faz, às vezes, por exemplo, para estria, em que quando aquela estria não está completamente ainda cicatrizada, você detona aquela estria, porque daí o corpo dá conta de regenerar aquela pele. Mas ele precisa ser estimulado a isso. E existe um paper que eu acho que é bem legal de você ler, que mostra que o resultado dos óleos ozonizados com a população idosa, ela não é um resultado tão bom quanto com a população jovem. Agora sim, eu não lembro se foi feito com humanos ou se foi feito com cachorro, que é a tua praia, né? Então eu não sei se é um paper de veterinário ou é um paper de dermatologia, mas eu me lembro assim realmente que dizia que a eficácia dos óleos ozonizados com o público velho não é a mesma. Porque justamente você irrita aquela pele, você provoca uma irritação por conta dos peróxidos, só que a pele não reage a contento. Então haveria também uma questão aí do tipo de público para esses óleos ozonizados surtir efeito. Agora, quando a gente fala sobre a ozonização dos óleos essenciais, teoricamente sim é possível e eu encontrei alguns papers em que isso é feito. Só que tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, você vai pegar os terpenos, ok, existe aquela insaturação, a gente sabe que ali pode se encaixar um ozônio, né? E você vai ter a consequente criação de peróxidos, inclusive de peróxidos de hidrogênio. O problema é que como a molécula dos terpenos ela é fundamentalmente menor do que aqueles 3 gliceróis, né? Então eu não sei como que ficaria a estabilidade desse ozonídeo dentro de uma molécula de óleo essencial. Aí a gente teria que perguntar para um químico, porque realmente é um conhecimento que ultrapassa o que eu consigo entender sem ter estudado química, né? E aí a outra coisa que acontece é que a gente sabe que a peroxidação dos óleos essenciais, ela ocorre naturalmente. E essa peroxidação dos óleos essenciais, se por um lado melhora a questão do poder antisséptico deles, que é uma coisa interessante no tratamento de feridas, por outro lado, os componentes que são regeneradores cutâneos, anti-inflamatórios, eles se degradam. Então o óleo essencial ele não conseguiria contribuir com outra parte dele, que é essa bioquímica mais anti-inflamatória. E o que eu vi que o pessoal está ozonizando óleo essencial, na verdade eles estão ozonizando moléculas de óleos essenciais. E é claro que a molécula tem que ter um grau de pureza alto, senão você começa a ozonizar uns troços que fazem mal para a saúde, né? E aí, inclusive, é um processo que até já existe dentro da indústria de fragrância para você conseguir obter, se não me engano, são alguns aldeídos. Então eu imagino que seja possível. Agora, uma coisa que é interessante de comentar é que quando a gente pega as primeiras pesquisas feitas com óleo de eucalipto pelo Cuthbert Hall, que foi um eucaliptólogo que viveu no começo do século XX lá na Austrália, ele falava do potencial do óleo de eucalipto ozonizado. Só que como é que ele ozonizava esse óleo essencial? Ele falava para pegar o óleo essencial, o frasco, deixar aberto, tampar esse frasco com algodão e ficar chacoalhando de tempos em tempos e expondo esse frasco no sol. Por quê? Porque daí justamente esse eucalipto ele ia ficar oxidado. E aí ele dizia que isso aumentava o potencial antisséptico do óleo essencial. A questão é que essas pesquisas vão sempre para o potencial antisséptico, elas nunca verificam depois o quanto que detona a pele. E no caso dos óleos essenciais, a gente sabe que o poder irritativo de um óleo oxidado, entre aspas, ozonizado, é muito maior do que o potencial irritativo de um óleo graxo que ficou rancificado. Então, o que eu posso te dizer é isso, não respondo muito a tua pergunta, no sentido de te oferecer uma solução,
Talvez, se tiver um químico assistindo, possa contribuir com essa discussão. Se tiver um farmacêutico com especialização em cosmetologia, pode falar se conhece algum paper mostrando a ação dos óleos essenciais especificamente no extrato córneo, né? Mas eu sei que os óleos essenciais, do modo geral, eles trabalham de baixo para cima, né? Em relação à pele, né? Da derme para epiderme, né? E em todos os seus extratos. Enfim, acho que era isso, né? Tá bom? Deixa eu dar um recadinho. Lembrem que na segunda-feira que vem, dia 25, às 20h30, eu e a Perla estaremos então no Facebook da Casa Mai para fazer uma live em que a gente vai explicar sobre a nossa formação profissional de aromaterapeutas. E eu fico te esperando. Um beijo e até!